Papo Mineiro hoje, numa prosa sobre história, com o professor, historiador Marcos Lobato Martins, formado lá em Diamantina, ele vai contar para nós, depois fez mestrado no FMG, depois doutorado lá na USP, e é atual professor da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Tem uma rica história para contar, mas também sabe muito da história de Minas Gerais. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço. Estou à disposição de vocês. Estamos aí. Agora a palavra com o senhor, que vai começar a contar para nós a sua história, depois um pouco da história de Minas. Tá bom. Então vamos lá. Bem rapidinho, alguns traços aí biográficos muito rapidamente. Eu sou nascido aqui na cidade de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Conhecida mundialmente por ser a terra do Chico Xavier. Meu pai era engenheiro ferroviário, queria que os filhos fossem engenheiros, mas nenhum dos filhos seguiu a carreira, né? Todos, no final das contas, entraram para a área de humanidades, e eu me formei exatamente em História na cidade de Diamantina. Depois, como foi dito, fiz um mestrado em Sociologia na UFMG, orientado pelo saudoso professor Otávio Soares Dulce, né, que nos deixou há pouco tempo, um mineiro muito conhecedor das coisas de Minas Gerais, da história de Minas Gerais, né, um pesquisador importante. Aí fui fazer o doutorado em São Paulo, na Universidade de São Paulo, trabalhando com um tema que me é muito importante, né, ao longo da minha carreira, a história econômica, a história regional, econômica regional de Diamantina, né? O problema-chave é muito simples de dizer, de apresentar, né? Lá em 1870, foram descobertos os diamantes na África do Sul, minas subterrâneas de diamantes, né? E esse diamante da África do Sul inundou o mercado internacional. Diamantina era, naquela época, a principal região produtora de diamantes do mundo inteiro, né? Desde o século XVIII já, né? E essa entrada do diamante sul-africano provocou uma reviravolta no mercado, sobretudo uma baixa enorme de preços, né? A pergunta que eu quis responder foi justamente como a economia regional de Diamantina reagiu a essa mudança dos preços internacionais de diamante lá a partir de 1870, né? A gente teve uma crise internacional de preços que vai de 1870 até aproximadamente 1890. Com a baixa de preços, como que Diamantina reage a isso, né? Já que boa parte de sua economia girava em torno do diamante, né? Essa era a questão básica que eu procurei responder no doutorado. Mas isso pode ser um assunto para daqui a pouco a gente voltar a ele. A partir daí, né, a partir do doutorado, eu nunca mais, na verdade, eu nunca deixei de estudar Minas Gerais, eu me orgulho de ser o que a gente chama de um historiador regionalista, né? Em história, a história regional, quem pratica história regional, a gente costuma chamar, no nosso jargão acadêmico, de regionalista, né? Então, eu sempre trabalhei com a história de Minas Gerais, inicialmente com a história econômica de Minas Gerais, e mais recentemente, ao lado do tema da história econômica, me interessam muito as questões relacionadas à história ambiental. Então, a história ambiental de Minas Gerais também é algo que me atrai muito, que ocupa muito das minhas investigações, publicações, né? Mas é isso, eu sou basicamente um historiador regionalista, boa parte dos meus trabalhos estão relacionados a duas regiões principais de Minas Gerais, a região de Diamantina e o sul de Minas, a região ao redor de Alfenas, Varginha, não tanto, né, Poços de Caldas, nem Passos, São Sebastião do Paraíso, né? São esses os lugares onde a produção cafeeira se destacou muito a partir do finalzinho do século XIX, né? Então, essas duas regiões, o sul de Minas e a região
de Diamantina são as regiões que eu mais estudo ao longo da carreira, né? Mas se fosse para apontar uma que me ocupa mais atenção, é exatamente a região nordeste de Minas Gerais, a região do diamante, a região da economia diamantífera, né, em torno de Diamantina, e aí se estendendo até Gramogol, chegando às vezes até o sul da Bahia, porque toda essa área ela era marcada por uma corrente enorme de intercâmbios comerciais, comandados, de uma certa forma, pela cidade de Diamantina, desde a segunda metade do século XIX até meados do século XX. Né? Então, fazia como a gente diz lá no jargão regional, os diamantários, né, os grandes compradores de diamante de Diamantina, sediados em Diamantina, articularam, de uma certa forma, economicamente, todas essas regiões produtoras de diamante, né? Desde Diamantina até a Chapada Diamantina, na Bahia, né? Com vinculações, inclusive, com a área de extração de diamante lá no Triângulo Mineiro, a região de Coromandel, né? Então, era uma elite mercantil muito pujante, né, muito poderosa, que estendeu seus tentáculos por essas áreas todas e, de uma certa forma, foi organizando esse espaço econômico, né, esse espaço mercantil, em torno, que se estruturou em torno exatamente da exploração das lavras. Né? Esse é, portanto, o meu ponto de investigação mais importante ao longo da carreira. Né? O Hernani tinha me pedido para falar um pouquinho a respeito aí da história de Minas Gerais, e eu gostaria de pedir a vocês que nos escutam a licença para tratar um pouquinho mais especificamente da Serra do Espinhaço, não de Minas Gerais inteira, mas da Serra do Espinhaço. Tá ótimo. Sua borda ocidental, sua borda oriental e a cadeia propriamente, né? Na verdade, essa nossa Serra do Espinhaço, né, que muitos dizem ser a única cordilheira do Brasil, né, que se estende de Minas Gerais, da região de Ouro Branco até a Bahia, até a região de Xique-Xique, na Bahia. Essa é a chamada Cordilheira Ocidental, assim que muitos viajantes estrangeiros a chamavam lá no século XIX, né? Tem mais de mil quilômetros de extensão, alguns dizem 1.200 quilômetros de extensão, né? De 3 a 4 vezes maior do que a famosa Serra da Mantiqueira, que fica ali na divisa de Minas com São Paulo, né? Esse nome Espinhaço ele foi dado pelo Estiveg, pelo mineralogista alemão, né? Estiveg, lá em 1822. Uma descoberta que estava lá caladinho. Exato. Isso. Exato. E essa serra, né, ela é muito importante do ponto de vista biológico, geográfico, histórico, né? Eu vou me ater aqui a ressaltar um pouco esse valor histórico da Serra do Espinhaço. Né? Na verdade, quando a gente pensa na trajetória de Minas Gerais, a Serra do Espinhaço, sem dúvida nenhuma, ocupa uma centralidade muito grande, né? Porque foi exatamente na Serra do Espinhaço, na Cordilheira Ocidental, né, que se descobriram as lavras de ouro e de diamante, não é, que presidiram a ocupação do território que viria a ser Minas Gerais ao longo do século XVIII e, posteriormente, também com reflexos ao longo do século XIX até o século XX. Né? E é bom lembrar que essas lavras estavam mesmo praticamente em cima da serra, né? Algumas vezes até nos pontos mais altos da serra, como é o caso de Diamantina, né? As lavras de diamante, né? Então, como a atividade mineradora do ouro e do diamante presidiu a ocupação, o povoamento da capitania de Minas Gerais, a Cordilheira do Espinhaço ela tem essa centralidade muito grande. Né? Não é à toa que nessa Serra do Espinhaço estão as 3 cidades tombadas como patrimônio da humanidade pela Unesco, situadas aqui em Minas Gerais. Né? Ouro Preto, Congonhas do Campo e a própria Diamantina, né? 3 cidades tombadas aí pelos
histórico, né? Cidades muito importantes, muito conhecidas, né? Além do que existe ainda a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, né? Que a Unesco criou lá em 1995, se não me engano, né? Ou foi 2005? Aqui a gente tem que confirmar, né? Não sei se foi 2005 ou 95, né? Mas recentemente. E tem a né? Pampulha, né? Tem a Pampulha. E tem a Pampinha. E tem a Pampinha, a Pampulha. Tem a Pampulha como patrimônio da humanidade, mas a Pampulha, Belo Horizonte está na borda oeste da serra, né? Está muito próxima da serra, mas não propriamente em cima da serra, né? Assim como acontece também um pouco com Sabará, mas na porção leste, Conceição do Mato Dentro, né? Para citar Itabira, para citar algumas dessas cidades importantes. O fato é que esse coração da capitania de Minas Gerais está situado exatamente no chamado Espinhaço Meridional, né, que vai aí do quadrilátero ferrífero até a altura de Olhos d'Água, um pouco ao norte de Diamantina, né? Essa é uma área absolutamente fundamental, né? A gente pode dizer que a Serra do Espinhaço se tornou o centro solar do mundo mineiro, né, a partir da descoberta das grandes lavras de diamante e de ouro lá no início do século XVIII ainda, né? O povoamento dessa área, como todo mundo sabe, tem muito a ver com as entradas, com os entrantes paulistas, os bandeirantes paulistas, né? Brancos, mamelucos e índios oriundos do Vale do Paraíba, do Planalto de Piratininga, que começam a adentrar o território da atual Minas Gerais, aí, sobretudo na segunda metade do século XVII, especialmente a famosa bandeira do Fernão Dias Pais, né, que fundou, por exemplo, o Arraial do Sumidouro, lá na minha cidade de Pedro Leopoldo, lá no município de Pedro Leopoldo, né, é um dos núcleos urbanos mais antigos de Minas, né? Na região do Karst, né? Na região das cavernas, dos maciços de calcário explorados no século XIX pelo paleontologista dinamarquês, o Peter Lund, né? A Vila do Sumidouro não é um distrito de Pedro Leopoldo, é um arraial apenas, né? Mas ele está bem no centro do Parque Estadual do Sumidouro, que foi criado também há pouco tempo, né? E em função dessa riqueza arqueológica, paleontológica da região, né? Mas essa bandeira de Fernão Dias, ela espalha muita gente por toda a região do Espinhaço, gente que vai chegar até a ponta norte do Espinhaço meridional, né? Como o que vão chegar à região de Itamarandiba, a região de Itacambira, que estão ao norte da Diamantina atual, né? Regiões nas quais a gente tem notícia da exploração do ouro já no ano de 1698, bem no finalzinho do século XVII. Né? Mas, oficialmente, né, preconiza-se aí que a descoberta do ouro se deve às bandeiras do Antônio Rodrigues Arzão, em 1693, e a do Bartolomeu Bueno de Siqueira, em 1694. Ouro descoberto ali na região de Ouro Preto, Mariana, ambas sobre a Serra do Espinhaço, né? E essa notícia da exploração, da descoberta do ouro atrai uma quantidade gigantesca de pessoas para a época, de pessoas para a região. Ali eram bandeirantes que saíam de São Paulo. Cruzavam a Mantiqueira, né? Taubaté. Sobretudo de Taubaté, sobretudo do Vale do Paraíba, mais do que propriamente do Planalto mesmo, da cidade atual de São Paulo, né? Do Planalto de Piratininga. E esses bandeirantes, ao descobrirem ouro aqui na região de Ouro Preto e Mariana, por volta dos anos 1690, eles dão início, né, a notícia desses descobertos, dá início ao chamado Rush do Ouro, né, que atrai para Minas Gerais uma quantidade considerável de pessoas. Né? Lá em 1711, pouco mais de 20 anos após as primeiras notícias oficiais sobre a descoberta de ouro,
calcula-se que o território atual de Minas Gerais já teria por volta de 30 mil pessoas ligadas a esse movimento de colonização, se a gente levar em conta, né, o registro do padre Antonio, jesuíta de origem italiana, né, que percorreu as Minas Gerais lá em 1711, fez talvez o primeiro livro a respeito dessa região das Minas, né, um livro que foi proibido em Portugal logo depois que ele sai, editado lá, porque a coroa temia que ele servisse como informação para potências estrangeiras que quisessem, né, que tivessem aí a ambição de tomar as lavras de Portugal, né? Então o livro é proibido, só volta a ser editado no final do século XIX, para vocês terem uma ideia, né, de como que isso é importante, né? Então se calcula, só para se ter uma ideia disso, né, se calcula que muitos historiadores falam que ao longo do século XVIII cerca de 500 mil de portugueses teriam deixado a Península Ibérica para virem ao Brasil, né? Grande parte deles rumou para Minas Gerais e se instalou exatamente aqui, na cordilheira, seja em cima da cordilheira, seja nas suas bordas, né? Leste ou oeste, né? Então, essas lavras elas foram muito importantes para a gente entender esse movimento de povoamento, de colonização, né? De formação da capitania de Minas Gerais, né? A respeito do norte, da parte mais ao norte, Diamantina, né, que me interessa muito de perto, a gente tem que recordar que em 1702 a bandeira do Antônio Soares Ferreira e do Sebastião Leme do Prado, ela sai de Sabará e ela alcança a área do Cerro. Lá no Cerro ela descobre minas, as chamadas minas do Ivituruí, que é a palavra indígena que dá origem ao nome Cerro do Frio, né? Ou Cerro Frio, que foi o nome que a cidade teve durante muito tempo, né? Que a região teve durante muito tempo. E ali surgiu o Arraial das Lavras Velhas do Cerro, né? Que em 1703 se tornou a primeira paróquia ali daquela área, a paróquia do Cerro. O Arraial do Tijuco, que é o embrião de Diamantina, vai se formar por volta de 1713, também ligado à mineração do ouro, mas como outros arraiais ali daquela região, muito conhecidos turisticamente, né, como o Arraial de Milho Verde, o Arraial do Inhaí, Gouveia, Couto Magalhães, né, que é o antigo Rio Manso, o Caeté-Mirim. Entre 1714 e 1729, os diamantes foram encontrados, e aí há uma controvérsia que interessa mais aos historiadores de perfil antigo do que aos historiadores contemporâneos, né? Saber se o diamante foi efetivamente explorado ou se ele era simplesmente uma pedrinha usada para marcar jogo de vísporas, né? Que os mineradores ali instalados no Arraial do Tijuco só tinham olhos para o ouro e nem conheciam um diamante, portanto, pegavam aquelas pedrinhas brilhantes para servir como enfeite, para marcar pontos em jogo de cartas e coisas assim, ou se ele teria sido, desde já, contrabandeado, explorado clandestinamente, né? O fato é que a gente tem essa exploração do diamante, sem dúvida, antecedendo a notícia oficial do descoberto, que é de 1729, né? Quando o governador Dom Lourenço de Almeida faz a comunicação oficial à coroa portuguesa da descoberta do diamante no Arraial do Tijuco, né? E aí esse Arraial do Tijuco cresce rapidamente, né? Se torna o núcleo urbano mais importante do norte de Minas, de todo o chamado vasto norte de Minas, até é bom esclarecer isso, né? Até a Primeira República, então, portanto, até praticamente o início do século XX, os mineiros, especialmente os políticos, falavam de norte de Minas para denominar uma região que é gigantesca. É toda a região que está ao norte da atual Belo Horizonte. Imagine um paralelo de Belo Horizonte, todo mundo ao norte seria o norte
de Minas, né? A capital desse norte de Minas durante muito tempo foi exatamente esse arraial, né? Esse arraial do Tigre. Capital no sentido de que era o principal centro urbano, o principal mercado, né? Depois passou a ser o principal centro cultural a partir da segunda metade do século XIX, com a fundação do Bispado, né, de Diamantino, o segundo Bispado de Minas Gerais, o primeiro foi o de Mariana, ainda no período colonial. Né? Então, toda essa região do norte de Minas ela começa a ser muito mais povoada, muito mais explorada economicamente, a partir do influxo das cadeias mercantis em torno do diamante, né? Então, essa é uma questão importante. Tem um né? aí. Vamos ver o que vai acontecer. Tá. Então, esse é um ponto. Lobato? Né? Oi, pode falar. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Você me ouve? Vocês me ouvem aí? Caiu um pouquinho, professor Lobato? Não, eu estou te ouvindo normalmente. Está com problema na internet. Deixa eu vou usar os... Ah, tá. Está cortando, né? A internet do Brasil ainda é muito fraca. Engraçado que eu estou nesse momento, eu estou aqui em Belo Horizonte. Mas é uma história muito interessante, né? Que ele está contando para nós. Isso. Porque se a gente for pensar, a criação de Minas aconteceu dentro da Cordilheira do Espinhaço. Sim, exatamente. Ouro Preto, Mariana, né? Ouro Branco, chegando até o norte, até na divisão com a Bahia. Né? Chegando ao Cerro, chegando a Minas Novas, a Diamantina. Então, a Gramogol, porque Gramogol, a descoberta do diamante é na década de 1780, né? E aí tem toda uma movimentação do governo da capitania para tentar expulsar da área os garimpeiros, tem a famosa Guerra de Gramogol, né, em que o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, com as tropas com as tropas da coroa, enfrenta os garimpeiros alojados ali na Serra. Minas Novas também, né? Minas Novas é mais cedo, né? A descoberta do ouro, né? Minas Novas é em 1729, né? Leme do Prado, esse outro bandeirante, né? Leme do Prado, ele encontra no rio Fanado, né? Lavras de ouro de aluvião, e ali se tem a formação, então, da povoação chamada de Nossa Senhora do Bom Sucesso das Minas Novas do Fanado, né? E é aí nesse lugar que você tem o crescimento da cidade de Minas Novas, né? Que o povoado é transformado em vila na década de 1730, não é? Foi um município enorme, né, gigantesco, praticamente boa parte do que hoje a gente chama de Vale do Jequitinhonha, boa parte do Mucuri, isso tudo fazia parte de Minas Novas, não é? O famoso termo de Minas Novas, chegava à Bahia, né? Durante algum tempo ele ficou dividido entre a administração baiana e a administração mineira, né? Durante um tempo ele pertenceu à Diocese da Bahia, não à Diocese de Mariana. Então, Bahia. Então, né? E ali você tinha todo um conjunto de atividades comerciais envolvendo, sobretudo, o gado, né? Com a Bahia, né? Então, é uma parte de Minas muito abaianada, por assim dizer, né? Vale a pena a gente lembrar essas questões, até que às vezes sugeram um pouco uma dimensão, por assim dizer, anedótica, folclórica da história de Minas, mas que diz alguma coisa a respeito da nossa gente, né? Os mineiros da região propriamente das Minas, não é? Essa região da Serra do Espinhaço, o quadrilátero ferrífero, eles são muito decantados em prosa e verso, né? Aquela história de que mineiro não perde trem, né? O mineiro que fala pouco, o mineiro que é muito esperto, né?
o mineiro meio carrancudo, né? O mineiro Pierrot, para usar a expressão do velho Darcy Ribeiro, né? E o Darcy Ribeiro dizia que o mineiro do sertão, o mineiro das Gerais, o mineiro da área da criação de gado, sobretudo do norte de Minas, né? Ele é muito mais alegre, ele é muito mais bandoleiro, né? Do que o mineiro carrancudo do centro, né? Então é isso. A Serra do Espinhaço tem um pouco essa coisa, né? Ela divide esses mineiros carrancudos dos mineiros mais abaianados, num certo sentido, né? Mas são características que a gente tem num estado tão grande, né? Num estado tão diverso, né? Mas é isso, quando a gente pensa no Espinhaço, a gente está pensando, sobretudo, nessa Minas Gerais das minas, né? Das minas de ouro, de diamante, depois do ferro, né? Do manganês. Né? Então, é uma história. Do ferro. E agora a gente está chegando o lítio, está chegando o lítio, né? Lítio, né? Agora está chegando o lítio, exatamente. Né? Agora talvez seja a vez do lítio, né? Que vai estar bem mais ao norte em relação ao quadrilátero ferrífero. Né? As principais reservas estão ali na região de Araçuaí, Itinga, Salinas, né? São áreas da passagem do Alto para o Médio Jequitinhonha, né? Vale do Jequitinhonha, né? Mas estão ainda em braços da cordilheira, né? Gramongal é parte da cordilheira, né? Salinas está próximo de um braço da cordilheira, né? Então, é isso, é uma região muito importante por causa dessas questões, né? Então, esse é um ponto que vale a pena a gente mencionar, né? Então, toda essa exploração mineral fez com que a região do Espinhaço, com sua borda leste e sua borda oeste também, fossem, desde o século XVIII, ocupadas pelo processo de colonização, de uma certa forma organizadas, esquadrinhadas pelo poder metropolitano, né? A criação das vilas representa isso de uma maneira muito clara, né? Uma estratégia de controle do espaço, de controle do território, né? E essas vilas começam a ser criadas muito cedo, né? Lá em 1711 cria-se a vila de Ribeirão do Carmo, depois a cidade de Maria, que depois se torna a cidade de Mariana, a vila de Ouro Preto, a Vila Rica, né? A Vila Real de Sabará. Entre 1713 e 1718 é a vez da Vila de São João del Rei, que está fora da cordilheira, a Vila de São José, também fora da cordilheira, Tiradentes atual, né? A Vila de Pitangui, a Vila de Nova Rainha, que é a Vila Nova da Rainha, que é a Vila de Caeté, né? Caeté está na Serra do Espinhaço, a Serra da Piedade, né? Famosa como ponto de peregrinação, desde o século XVIII, aliás, né? As festas religiosas ali, a peregrinação, vem desde o século XVIII, né? O santuário é bem mais novo, né? A criação do santuário. Mais de 250 anos. Mais de 250 anos. Exatamente. Assim como as peregrinações para Congonhas, né? Congonhas do Campo, também a festa de Bom Jesus, do Matozinhos, né? Também são festas antigas, né? Do século XVIII, né? Romarias lá desde o século XVIII. Também, né? A Vila do Príncipe também é criada aí entre 1713 e 1715, né? A Vila de Minas Novas, como a gente citou, em 1730. Então, essas vilas, na medida em que são instaladas câmaras municipais e as câmaras, né, os senados das câmaras, elas têm toda uma jurisdição sobre o território, estabelecem tarefas associadas ao policiamento, à organização da infraestrutura, cobrança de impostos, fiscalização do comércio, etc. Você vai dando um pouco de ordem a esse território, né? Vão se construindo as estradas é um pouco de exagero, né? Os caminhos, as trilhas de caravanas, as trilhas dos muares, né? Que vão interligando esse espaço todo entre si, né? E com o Rio de Janeiro, principalmente, né? De onde vêm os produtos importados, né? Que aí era a corte, né? Aí era a corte, né? Exatamente, vai virar a corte a partir de 18. Professor, é interessante que o Espinhaço é uma natureza maravilhosa, deslumbrante, e ela tem toda essa cultura, né? Toda essa preservação também humana, né? Não só a preservação dos
das serras, dos pássaros, da fauna, né? E flora, mas também essa questão de ela ser da cultura. A cultura está aí. A cultura mineira foi nela também. Então, esse é o deslumbre agora, de 2025, em que a Cordilheira do Espinhaço vai se tornar um grande programa de natureza de toda a América Latina. Sim, sim. É verdade, verdade. A gente tem que lembrar bastante disso, né? Porque essa atividade mineradora, na medida em que ela cria uma sociedade na qual você tem muitas oportunidades de negócios, você tem um grau de mercantilização das trocas muito maior do que em outras áreas da antiga América Portuguesa, porque ouro e diamante, na verdade, são moeda, né? Dinheiro vivo, né? Com ouro, se você tem ouro no bolso, você compra as coisas, não é? É uma moeda. Então, essa sociedade mais mercantilizada, mais urbanizada, ela vai ser o berço dessa cultura mineira, sobretudo essa cultura ligada ao famoso barroco mineiro, né? Então, expressões culturais importantíssimas do século XVIII, que se prolongam ao longo do século XIX, com um pouco menos de intensidade, estão aí, sediadas na Cordilheira, né? Nomes como o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, o Manuel da Costa Ataíde na pintura, né? O Joaquim Américo, o Américo Lobo de Mesquita na música, né? São nomes exemplares, né? Emblemáticos da cultura mineira do século XVIII, dessa cultura dita barroca do século XVIII, né? E essa sociedade mais urbanizada, com um grau mais alto de trocas mercantis acontecendo ali dentro, com uma estrutura ocupacional mais diversificada, com profissões mais distintas, né? Uma diversidade maior de atividades ocupacionais para as pessoas, isso cria um espaço bem singular dentro da América Portuguesa, né? A capitania mais urbanizada do Brasil no século XVIII, né? Um ponto absolutamente marcante do Império Colonial Português, né? Nenhum mapa importante, mapa mundi importante do século XVIII deixava de registrar a presença lá nas minas do Arraial do Tijuco e da Vila Rica, né? Dois pontos de minas. Em né? 1720, quando realmente acontece 2 de dezembro, uma certidão das minas, né? Sim, a Vila Rica era a maior e mais rica cidade das Américas. Das Américas, exatamente, das Américas, né? E talvez, não é? Muito interessante, né? Muito interessante. Sem dúvida nenhuma, uma das mais ricas cidades de todo o Império Português naquela época, né? Então, isso é muito marcante, né? Então, você tem toda essa importância cultural, né? que se associa a esse processo de ocupação e de exploração econômica da cordilheira, né? Agora, é bom a gente lembrar isso, né? Deixar isso bem claro, né? Se a atividade mineradora é a atividade que presidiu a ocupação da região, ela não é a única atividade econômica existente, obviamente, né? Claro. Se você extrai ouro e diamante, você acaba permitindo, né, que as pessoas obtenham esses bens, né, por vias, digamos assim, indiretas, né, através do comércio, através da agricultura, através do desenvolvimento de ofícios mecânicos, de artesanato, etc., produção artesanal, etc., né? Então, a gente tem, desde o início, na capitania de Minas Gerais, uma atividade econômica bastante diversificada, né? Que envolve uma série de setores econômicos, não apenas a mineração. O ouro, o diamante são o setor mais dinâmico dessa economia, mas não o único, né?
E Não, essa economia escravista, essa sociedade escravista que se desenvolve em torno do ouro, ela é marcada, então, por uma complexidade muito maior do que os historiadores até o século XIX, até bem entrado o século XX, até os anos 50, não haviam ainda percebido, né? Não suspeitavam dessa complexidade econômica, social, cultural que as Minas Gerais tinham, né? Hoje, uma das grandes mudanças na historiografia a respeito de Minas Gerais diz respeito exatamente a isso, né? Enfatizar essa diversidade, essa complexidade que Minas Gerais adquire desde muito cedo, desde meados do século XVIII, certamente, né? E sim. que se prolonga ao É um longo... conjunto, né? É uma unidade, né? É uma unidade, é um conjunto de pessoas, né? Não há como ter racismo, todo mundo é misturado, né? Todo mundo é Sim, sim. misturado. As próprias, os índios com os africanos, com os portugueses, tudo isso deu esse povo mineiro, né? Professor, nós já estamos terminando o tempo. Perfeito. Eu queria que você deixasse uma mensagem para que os pessoal que vai nos assistir. Tá. Perfeito, vamos lá. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é a seguinte: é um pouco a minha própria vida também, a filosofia da minha própria vida. Eu acho que a melhor coisa que tem de viajar é a gente voltar para Minas Gerais, certo? E quando a gente volta para Certo. Minas Gerais, na verdade, a gente encontra aqui o mundo inteiro, né? Minas é do tamanho do mundo, como dizia já o Guimarães, né? E esse mundo é muito diversificado, portanto, é um mundo que, para a gente conhecer, a gente precisa de muito tempo, de muita viagem, de calçar uma boa bota e andar bastante pelo estado, né? Para conhecer esse estado. E vale a pena, nada melhor do que passear por Minas Gerais, conhecer Minas Gerais, né? Conhecer as montanhas do Espinhaço, mas também conhecer as outras regiões mineiras, né? Agora, para que essa nossa experiência de vida em Minas Gerais seja ainda mais rica, né? É bom que a gente se disponha um pouco, né, a ler a respeito da história de Minas, cultivar um pouco essa história de Minas, né? Gastar um pouco os nossos neurônios lendo os nossos escritores, os nossos historiadores, né? Historiadoras, escritoras, ouvindo a nossa música. É, de fato, um estado muito rico, né? Um estado mediterrâneo, né? Um estado muito rico. Muitos talentos. Muitos talentos. Muitos talentos, com muita produção cultural, né? Com muitas belezas naturais, mas também com muitos desafios, né? E para a gente enfrentar esses desafios, essas iniquidades que ainda existem no nosso território, é preciso ter disposição, mas é preciso, antes de mais nada, ter um salutar bairrismo, né? Tá certo? Esse salutar bairrismo Tá eu certo. acho que vale a pena a gente cultivar, né? Tá? É isso que eu gostaria de deixar aí. Obrigado, professor, viu? Muito obrigado pelo seu tempo. Depois nós vamos voltar mais, que aí nós vamos contar outras histórias, né? Sem dúvida. Aí nós vamos contar outras histórias. Tá bom. Um grande abraço para o senhor. Grande abraço. Então, tivemos aí o professor, o historiador Marcos Lobato, que contou um pouco de Minas Gerais, da nossa gente. Isso também um pouco para ilustrar, né, nesse momento que nós estamos aí descobrindo a Cordilheira do Espinhaço, com tantas histórias, com tantas paisagens maravilhosas, e que será o grande trunfo de Minas Gerais em 2025. Forte abraço, até o próximo Papo Mineiro.